Capítulo 4. Íris. A água da baía bate em meus tornozelos expostos, refrescando revigorante. Faz frio antes do sol nascer, mas mal noto. Essa simples sensação é como um santuário. Conheço essas águas tão bem quanto meu próprio rosto. Posso senti-las muito além dos meus pés, o pulso da mais leve corrente, a menor ondulação no rio que alimenta a baía, e a baía alimentando o lago. A luz incipiente da alvorada sangra na superfície suave. O reflexo se distorce em traços azul claro e cor-de-rosa. A calmaria permite esquecer quem sou, mas não por muito tempo. Sou Iris Signet, nascida princesa e transformada em rainha. Não posso me dar ao luxo de esquecer qualquer coisa, não importa o quanto eu queira. Esperamos juntas, minha mãe, minha irmã e eu, com a atenção fixa na face sul do horizonte. Uma neblina baixa toma conta da boca estreita da baía, ocultando a península pontilhada por torres de vigia e o lago Eris mais adiante. Algumas luzes das torres piscam em meio à névoa, como estrelas baixas. Conforme ela se movimenta, levada pelo vento, mais e mais torres se tornam visíveis, estruturas elevadas de pedra, aprimoradas e reconstruídas uma centena de vezes em centenas de anos. As torres viram mais guerra e ruína do que os historiadores podem contar. Suas luzes flamejam muito mais vívidas tão perto do amanhecer. Muitas ainda vívidas tão perto do amanhecer. Os faróis continuarão acesos o dia todo, as tochas queimando e as luzes elétricas brilhando. As bandeiras que balançam ao vento são diferentes das que normalmente são vistas em Lakeland. Cada torre exibe o azul com faixas pretas para honrar os muitos mortos em Corvium, para lamentá-los. Para se despedir do nosso rei, derramei muitas lágrimas ontem à noite. Não achei que me restasse mais nenhuma, mas elas ainda vêm. Minha irmã Tiora consegue se controlar melhor. Ela levanta o queixo com o diadema brilhando na testa. É uma armação de safira escura e âmbar preto. Embora eu seja uma rainha agora, minha coroa é muito mais simples. Uma fileira de diamantes azuis pontuados por pedras vermelhas que simbolizam Norta. Temos a mesma pele, cor de bronze, as mesmas feições, com maçãs do rosto acentuadas e sobrancelhas arqueadas, mas seus olhos cor de mogno vieram da nossa mãe. Os meus são cinza, como os de nosso pai. Tiora está com 23, é 4 anos mais velha que eu e herdeira do trono de Lakeland. Eu costumava dizer que ela nasceu severa e quieta. Odiava chorar, era incapaz de rir. Sua natureza séria a torna uma boa herdeira de nossa mãe. Tiora é muito mais habilidosa no controle das emoções, embora eu faça meu melhor para me manter tão parada quanto o lago. Minha irmã fixa o olhar à frente, com a coluna ereta e o orgulho que nem mesmo um funeral pode macular. Apesar de sua natureza estoica, até ela chora a perda de nosso pai. Suas lágrimas são menos evidentes, caindo depressa na baía que banha nossos pés. Ela é uma ninfóide, como o resto da família, e usa sua habilidade para afastar as lágrimas sem que deixe nenhum rastro. Eu faria o mesmo se tivesse essa força, mas não consigo reunir mais energia agora. O mesmo não acontece com nossa mãe, Senra, rainha de Lakeland. Suas lágrimas pairam no ar, uma nuvem de partículas de cristal que reflete a luz crescente da alvorada. Aos poucos, a nuvem cresce e as lágrimas giram constantes, brilhando rápidas, produzindo leves arco-íris em sua pele marrom. Pequenos diamantes nascidos de seu coração partido. Ela está à nossa frente, com a água até os joelhos, as vestimentas de luto flutuando atrás de si. Como eu e Tiora, minha mãe usa principalmente preto,
com detalhes em azul real. O vestido é refinado, feito de camadas intrincadas, de uma seda leve, mas não tem forma, como se o tecido tivesse sido apenas jogado sobre o corpo. Tiara se certificou de que eu e ela estivéssemos preparadas para o funeral, escolhendo joias e vestidos apropriados, mas minha mãe não se deu ao trabalho. Ela parece simples, com o cabelo solto, formando uma trilha brilhante em tons de escuridão e tempestade. Nada de braceletes, brincos ou coroa. Uma rainha apenas na postura. E é o bastante. Fico tentada a me agarrar à sua saia como fazia quando era pequena. Poderia me segurar nela e nunca mais soltar. Nunca mais sair de casa. Nunca retornar à corte caindo aos pedaços em volta de um rei partido. Pensar no meu marido me torna fria e resoluta. As lágrimas nas minhas bochechas secam. Maven Calori é uma criança brincando com uma arma carregada. Se sabe atirar ou não, continua um mistério. Mas é certo que tenho alvos em mente, pessoas que posso apontar para ele. O prateado que matou meu pai, claro. Algum Lorde Iral. Ele cortou sua garganta. Atacou-o por trás como se fosse um cão sem honra. Mas ele servia outro rei, Samos, Volo. Outro sem a menor inclinação à honra ou à dignidade. Ele se rebelou para conseguir sua coroa mesquinha, pelo direito de se considerar senhor de um canto insignificante do mundo, e não está sozinho. Outras famílias de Norta ficaram ao seu lado, prontas para substituir Maven por seu irmão, o Calori exilado. Antes da morte do meu pai, eu não ligaria se meu marido de repente fosse deposto ou morto, desde que a parte entre North e Lakeland permanecesse. Que diferença faria para mim? Mas agora tudo mudou. Aurek Signet se foi. Meu pai morreu por causa de homens como Volussamos e Tiberias Calori. O que eu não faria para enfileirá-los e afogá-los todos com minha fúria? É exatamente o que vou fazer. Barcos atravessam a neblina, movendo-se em silêncio. Os mastros me são familiar, as proas pintadas de prata e azul. Cada um tem um único deck. Não foram construídas para a guerra, mas para serem velozes e silenciosos, seguindo a vontade dos poderosos nifoides. Seus cascos têm ranhuras feitas especialmente para seguir nossas correntes, como acontece agora. Foi ideia minha mandar os barcos. Não conseguia suportar a ideia do corpo do meu pai sendo arrastado numa longa marcha desde Mou, a terra em que nortas chamam de Gargalo. Ele teria que passar por cidades demais no caminho, e as notícias de sua morte correriam à frente do horrível cortejo. Não, eu queria que ele voltasse para casa para podermos nos despedir primeiro. E assim eu não perderia a coragem. Ninfóides usando o azul de Lakeland, nossos primos do lado Signet, se amontoam no deck do primeiro barco. Dá para ver o sofrimento nos rostos sombrios, todos de luto como a gente. Meu pai era muito amado, ainda que fosse de um ramo menor da linhagem. É minha mãe que vem da realeza, descendendo de uma sequência ininterrupta de monarcas. Por isso não tem permissão para atravessar as fronteiras de nosso país, a não ser em casos de extrema necessidade. O mesmo acontece com Tiora, que, para preservar a linha de sucessão, não pode sair nem mesmo em caso de guerra. Pelo menos as duas nunca terão o mesmo destino do meu pai, morrendo no campo de batalha, ou o meu, vivendo meus dias tão longe de casa. Não é difícil identificar meu marido em meio aos uniformes azul escuros. 4 sentinelas o acompanham, tendo trocado seus uniformes flamejantes por equipamentos táticos, mas ainda usam as máscaras cravejadas de pedras preciosas escuras, lindas e assustadoras ao mesmo tempo. Maven usa preto, como sempre,
destacando-se apesar da falta de medalhas, coroa ou insígnia. Nenhum monarca é tolo bastante para marchar para a batalha com um alvo pintado no corpo. Não que eu ache que ele tenha lutado. Maeve não é um guerreiro, pelo menos não no campo de batalha. Ele parece tão pequeno perto dos seus soldados e dos meus, fraco. Pensei o mesmo quando nos conhecemos e olhamos um para o outro de lados opostos do pavilhão, em meio a um campo minado. Ainda é uma adolescente, pouco mais que um menino, um ano mais novo que eu, mas sabe usar sua aparência a seu favor. Aproveita-se do que os outros pressupõem. Faz isso em seu próprio país, alimentando as pessoas com suas mentiras e sua falsa inocência. Vermelhos e prateados de fora da corte acreditam nas histórias sobre seu irmão, o príncipe dourado seduzido por uma espiã e levado a cometer assassinato. Uma história suculenta, uma bela fofoca com que se deleitar. O fato de que encerrou a guerra entre nossos países só o torna mais querido e o coloca em uma estranha posição. Trata-se de um rei apoiado pelo povo, mas não por quem está próximo dele, não pelos nobres que o cercam. Eles permanecem ali porque precisam de Maven para preservar um reino em situação delicada. E, por mais que eu odeie admitir, porque Maven é muito hábil no jogo da corte. Ele manipula bem os nobres, jogando umas casas contra as outras. Tudo isso enquanto controla o restante da nação com a mão de ferro. A corte real de Norta é um ninho de cobras, agora mais do que nunca. As maquinações de Maven nunca vão funcionar comigo, no entanto. Sei que não posso subestimá-lo, principalmente agora quando suas obsessões parecem governá-lo. Sua mente está tão estilhaçada quanto seu país, o que só o torna mais perigoso. O primeiro barco chega à costa, o calado raso o suficiente para que atraque a alguns metros da minha mãe. Os nifoides saem primeiro, pulando na água. Seus pés vão abrindo caminho na água, permitindo que pisem sobre o leito seco. Não por causa deles, mas de Maven. Ele desce em seguida, pisando em terra firme tão rápido quanto pode. Ardentes como ele não gostam da água, e Maven olha para as paredes líquidas ao redor com desconfiança. Não espero compaixão quando passa por mim, com os sentinelas em seu encalço, e não me decepciono. Ele nem me olha. Para alguém conhecido como a Chama do Norte, meu coração é brutalmente frio. Os primos de Signet continuam próximos ao barco e soltam seu controle das águas da baía, que correm e incham antes de se levantar, como uma criatura erguendo a cabeça, ou um pai se esticando para segurar o filho. Soldados tiram uma prancha de madeira do deck, revelando uma vista familiar. Não sou uma criança. Já vi cadáveres antes. Meu pai está em guerra há mais de um século. Como a filha mais nova, a segunda a nascer, sou livre para entrar nos campos de batalha. Fui treinada para lutar, não para governar. É meu dever apoiar minha irmã como meu pai apoiou minha mãe, da forma que precisar. Tiora reprime um raro soluço. Seguro sua mão. Calma como o lago, Ti. Sussurro para ela, que aperta minha mão em resposta. Suas feições se contraem numa máscara neutra. Os ninfóides Signet levantam os braços e a água acompanha o movimento, levantando-se também. Devagar, os soldados baixam a prancha e o cadáver enrolado em um único lençol branco. Ela flutua na superfície, se afastando suavemente do barco. Minha mãe dá alguns passos à frente, afundando mais na baía. Ela para quando seus pulsos ficam submersos, e eu noto o movimento sutil de seus dedos curvados. O corpo do meu pai vem boiando em sua direção, como se puxado por cordas invisíveis. Nossos primos marcham ao lado do rei, protegendo-o mesmo na morte.
2 deles choram. Quando minha mãe toca o lençol, luto contra a vontade de fechar os olhos. Quero preservar as lembranças que tenho do meu pai, não as corromper com a visão de seu cadáver. Mas ia me arrepender depois. Respirando devagar, me concentro em manter a calma. A água envolve meus tornozelos, uma corrente gentil em redemoinho, igual à sensação de náusea do meu estômago. Foco nela, traçando círculos com a mente para impedir que o grosso do sofrimento extravase. Mantenho os dentes cerrados e o queixo alto. As lágrimas não retornaram. Seu rosto está estranho, a cor drenada junto com a vida. Sua pele morena e macia, com poucas rugas apesar da idade, adquiriu um tom mais pálido, doentio. Queria que estivesse apenas doente e não morto. Minha mãe segura seu rosto, encarando-o com uma força que não consigo reunir. Suas lágrimas continuam a pairar como um enxame de insetos brilhando. Depois de um longo momento, ela beija suas pálpebras fechadas, passando os dedos por seus cabelos compridos e grisalhos. Então, ela une as mãos curvadas acima do rosto dele. As lágrimas se aproximam e se acumulam ali. Finalmente, minha mãe as salta. Quase espero que ele se retraia, mas meu pai não se move, não pode mais fazê-lo. Tiora é a próxima, e usa as mãos para pegar um pouco de água da baía e molhar o rosto dele. Ela se demora enquanto o estuda. Sempre foi mais próxima de nossa mãe, como sua posição exige. Isso não aplaca a dor, no entanto. Sua compostura vacila e ela se afasta, escondendo o rosto com a mão. O mundo parece encolher enquanto me movo pela água. Minhas pernas lentas e distantes. Minha mãe permanece ali perto, segurando o lençol que cobre o resto do corpo. Ela me encara, com o semblante imóvel e vazio. Conheço esse olhar. Eu o uso sempre que preciso mascarar a tempestade de emoções dentro de mim. Eu o usei no dia do meu casamento. Mas para esconder o medo, não a dor. Não é igual. Imito Tiora, despejando água sobre meu pai. As gotas rolam por seu nariz aquilino e suas bochechas, acumulando-se nos cabelos. Afasta uma mecha grisalha, de repente, desejando cortar um cacho para guardar. Em Erchion tem um pequeno templo, uma espécie de santuário, na verdade, cheio de velas e emblemas desgastados de deuses sem nome. Por mais limitado que pareça, o pequeno recanto do palácio é o único lugar onde me sinto eu mesma. Gostaria de tê-lo comigo lá. Um desejo impossível. Quando me afasto, minha mãe se aproxima de novo. Ela leva as mãos abertas à prancha de madeira. Tiora e eu a imitamos. Nunca fiz isso antes e gostaria de não ter que fazer. Mas é o desejo dos deuses. Volte, eles dizem, ao que você é, a sua habilidade. Enterre um verde, sepulte um pétreo em mármore e granito. Afogue um nifoide. Se eu ainda estiver viva quando Maven morrer, vou poder queimar seu cadáver? Fazemos força para submergir a prancha com nossas mãos e nosso poder. Usamos nossos músculos e o peso da nossa corrente para afundar o corpo. Mesmo no raso, a água distorce seu rosto. O dia amanhece à minha esquerda, com o sol levantando de trás dos morros mais baixos. Ele reflete na superfície da água, me cegando por um momento. Fecho os olhos e penso em meu pai, como era. Ele retorna ao abraço da água. Detraon é uma cidade de canais, aberta por ninfóides no leito de pedras, da extremidade oeste da Bahia. A cidade que costumava ficar aqui já não existe, levada pelas enchentes há mais de 1000 anos. Descendo o rio, ainda encontramos áreas enormes de destroços.
engasgadas com as ruínas apodrecidas de outro tempo. Pó de ferro carcomido pela ferrugem se transforma em terra vermelha até hoje, e magnétrons fazem a colheita nesses campos como fazendeiros colhendo trigo. Quando a água baixou, o local continuava sendo perfeito para nossa capital, por estar bem ao lado do Eris, com fácil acesso ao Néron por um estreito diminuto e o restante dos lagos mais além, de Detraun, através de hidrovias abertas, tanto de madeira natural quanto por ninfóides, pode-se chegar rapidamente a qualquer ponto do nosso reino. Toda a extensão deste Wood no norte, as disputadas fronteiras ao longo do grande rio a oeste e o Oius ao sul. Nenhum senhor nifoide pôde resistir. Então ficamos aqui, tirando nossas forças e nossa segurança das águas. Os canais são uma forma fácil de organização, cortando a cidade em setores rodeando os principais templos. A maior parte dos vermelhos mora no sudeste, longe da nossa abençoada água, enquanto o palácio e os nobres ficam na própria baía, com vista para aquilo que tanto amamos. O bairro do Sorvedouro, como é comumente conhecido, ocupa o nordeste, onde os vermelhos mais abastados e os prateados menos importantes vivem lado a lado. Reúne principalmente comerciantes, mas também executivos, oficiais e soldados de hierarquia mais baixa, além de estudantes carentes das universidades do bairro nobre, assim como vermelhos de estirpe, ou que se fazem necessários, trabalhadores habilidosos, em geral independentes, criados com dinheiro ou importantes o bastante para morar nas residências prateadas e não nas vermelhas. A administração da cidade não é meu forte, e sim de Tiora, mas faço o que posso para me inteirar a respeito. Mesmo que me entedie, preciso no mínimo saber do que se trata. A ignorância é um fardo que não tenho a intenção de carregar. Não usamos os canais hoje, já que o palácio fica próximo da baía. Ótimo, penso, desfrutando da caminhada familiar. Arcos se abrem nas paredes turquesa e douradas no bairro nobre, tão fluidos e suaves que só podem ser trabalho de prateados. Casas de família que conheço de cor surgem em toda parte, com as janelas abertas para a manhã, as cores de sua dinastia transmitidas pela brisa com orgulho. A bandeira vermelha dos Renard, o jade da antiga e formidável linhagem dos tempestuosos Cieli, nomeio todos mentalmente. Os filhos e filhas que lutavam pela nova aliança. Quantos morreram ao lado de meu pai? Quantos deles eu conhecia? Parece que vai ser um lindo dia, com o sol se erguendo no céu com nuvens esparsas. O vento que vem do Eris permanece, levantando meu cabelo com seus dedos leves. Fico esperando que o cheiro de decadência, destruição, derrota venha do leste, mas só sinto o aroma das águas do lago e do verde do verão. Nenhum sinal do exército cambaleando atrás de nós, depois de derramar sangue nos muros de Corvium. Nossa escolta, formada por soldados atentos de Lakeland e pelo contingente de Maven, se espalha. A maior parte dos nobres do meu marido ainda está com o exército, se movendo tão depressa quanto possível, mas ele ainda tem seus sentinelas. Eles se mantêm próximos, assim como seus dois generais de mais alto escalão, cada um com seus próprios ajudantes e guardas. A general da casa Greco tem cabelo grisalho e é estranhamente magra para uma forçadora, mas não há como deixar passar o extravagante emblema amarelo e azul em seu ombro. Tiora se certificou de que eu estudasse as principais linhagens de Norta, suas casas, até que as soubesse tão bem quanto as nossas. O outro, o general Macanthus, com insígnia azul e cinza, é jovem, tem cabelo castanho claro e olhos nervosos.
Ele é novo demais para sua posição. Suspeito que tenha acabado de ser promovido, substituindo algum parente falecido. Maven é esperto bastante para ser deferente à minha mãe no país dela, e anda alguns passos atrás. Faço como esperam de mim, me mantendo ao lado dele. Não nos tocamos, não damos as mãos nem os braços. A regra é dele, não minha. Maeve não me toca desde o dia em que deixou Marlborough escapar. A última vez que nos tocamos foi um beijo frio enquanto uma tempestade se formava. Sou grata por isso, ainda que não o diga. Sei qual é meu dever como prateada, como rainha, como uma ponte entre nossos países. É o dever dele também, um fardo que supostamente devemos aguentar. Mas se ele não falar nada sobre um herdeiro, certamente não serei eu a puxar o assunto. Para começar, tenho apenas 19 anos. Atingi a maioridade, claro, mas ainda tenho tempo de sobra. Desse modo, se Maven falhar, se seu irmão retomar a coroa, não precisarei ficar. Sem filhos, estarei livre para voltar para casa. Não quero nada que me ancore à norte sem necessidade. Nossos vestidos arrastam no chão, deixando um rastro molhado nas ruas largas. A luz do sol reflete nas paredes brancas. Meus olhos vão de um lado para o outro, absorvendo a imagem de um dia de verão na minha antiga capital. Queria poder parar como fazia antes. Sentar no muro baixo que divide a avenida e a baía. Treinar minhas habilidades despreocupada. Talvez até desafiar Tiora em uma disputa amistosa. Mas não há tempo nem oportunidade. Não sei quanto vamos ficar, ou quanto tempo tenho com o que resta da minha família. Tudo o que posso fazer é prolongar os momentos, decorá-los, tatuá-los na minha mente, como as ondas turbulentas nas minhas costas. Sou o primeiro rei de Norta a pisar aqui em um século. A voz de Maven sai baixa e fria, como a ameaça do inverno na primavera. Depois de tantas semanas em sua corte, estou começando a aprender um pouco sobre seus estados de humor, já que o estudo como estudei seu país. O rei de Norton não é uma criatura bondosa, e embora minha sobrevivência seja necessária para a aliança, meu conforto provavelmente não é. Ele não me trata mal, na verdade, não me trata de maneira nenhuma. Ficar fora de seu caminho exige pouco esforço dado o tamanho do palácio de Whitefire. Mais de um século, se minha memória não falha, respondo, escondendo a surpresa por ter falado comigo. Tibério II foi o último rei Calóri a fazer uma visita oficial, antes que nossos ancestrais entrassem em guerra. Ele se irrita diante do nome, Tibérias. Ressentimentos entre irmãos não é uma novidade para mim. Há muitas coisas que invejo em Tiora, mas nunca experimentei nada como o ciúme profundo e irrestrito que Maven sente do irmão exilado. Vem do fundo de sua alma. Cada menção a ele, mesmo enquanto desempenha suas funções de monarca, provoca a mesma reação de uma facada. Imagino que o nome ancestral seja mais uma coisa a invejar, mais uma validação que nunca vai possuir. Talvez seja por isso que ele persegue Marlborough com foco inabalável. As histórias parecem verdadeiras. Tive provas disso. Ela não é apenas uma sanguinova poderosa, uma vermelha com habilidade prateada, mas também é alvo do amor do príncipe exilado. Uma garota vermelha. Tendo-a conhecido, quase posso entender o porquê. Mesmo aprisionada, ela lutava, resistia. Era um mistério que eu teria adorado decifrar. E, parece, é um troféu que os irmãos Calori disputam. Nada comparado à coroa, mas importante o suficiente para que ambos os garotos rivais tentem puxar para si, como cachorros disputando o moço.
Posso organizar um tour pela capital se desejar, majestade. Continuo. Embora passar mais tempo do que o devido com Maven esteja longe do ideal, significaria ficar mais na cidade. Os templos são conhecidos em todo o reino por seu esplendor, e sua presença certamente honraria os deuses. Alimentar seu ego não funciona, como costuma acontecer com outros nobres e cortesãos. Ele retorce os lábios. Tento manter o foco em coisas que de fato existem, Iris, como a guerra que ambos estamos tentando ganhar. Fique à vontade. Engula a resposta com um desapego frio. Os descrentes não são o meu problema. Não posso abrir seus olhos, tampouco é meu trabalho fazê-lo. Ele que encontra os deuses na morte e veja como estava errado antes de entrar no inferno que criou para si mesmo. Vão afogá-lo por toda a eternidade. É a punição para os ardentes no além-vida, assim como as chamas seriam minha condenação. Claro, abaixo a cabeça, sentindo as joias frias da coroa na minha testa. O exército irá para a cidadela dos lagos quando chegar, para se recompor e rearmar. Podemos encontrá-los lá. Ele assente. Sim. E há Piedmont a considerar ainda, acrescento. Eu não estava em Norta quando os lordes reais ao príncipe Bracken pediram a ajuda de Maven. Nossos países ainda estavam em guerra, mas os relatórios do serviço secreto foram bem claros. Um músculo se contrai na bochecha de Maven. O príncipe Bracken não vai lutar contra Montfort, não enquanto aqueles bastardos mantiverem seus filhos como reféns. Ele fala como se eu fosse uma simplória. Mantém o controle, abaixando a cabeça de novo. Claro, mas se uma aliança pudesse ser feita em segredo, Montfort perderia sua base no sul e todos os recursos que Bracken lhe cedeu. Eles fariam um inimigo poderoso, outro reino prateado contra quem lutar. Seus passos ecoam pelo corredor, altos e constantes. Posso ouvir sua respiração, a maneira como exala em suspiros lentos e sonoros enquanto espero por uma resposta. Ainda que tenhamos quase a mesma altura e provavelmente o mesmo peso, se é que não peso demais, sinto-me pequena ao lado de Maven, pequena e vulnerável. Um pássaro ao lado de um gato. A sensação não me agrada. Tentar recuperar os filhos de Bracken seria tolice. Não sabemos onde ou quão bem vigiados estão. Podem ter sido levados para o outro lado do continente. Podem estar mortos. Até onde sabemos. Maven murmura. O foco deve ser meu irmão. Quando tiver me livrado dele, não terão atrás de quem se esconder. Tento não parecer decepcionada, mas meus ombros murcham mesmo assim. Precisamos de Piedmont, sei disso. Deixar o país para Montfort é um erro que pode acabar na nossa ruína e morte. Então, tento de novo. As mãos do príncipe Bracken estão amarradas. Ele não pode tentar resgatar os filhos, mesmo se soubesse onde estão. Murmuro, baixando a voz. O risco de fracassar é grande demais. Mas será que ninguém pode fazê-lo por ele? Está se oferecendo para o trabalho, Iris? Ele pergunta, olhando para mim. Fico tensa com a tolice do comentário. Sou uma rainha e uma princesa, não um cachorro brincando de ir buscar. Claro que você não é um cachorro, minha querida. Maven sorri, sem se abalar. Cachorros obedecem. Em vez de me retrair, ignoro o insulto descarado com um suspiro. Imagino que esteja certo, meu rei. Então jogo a carta que guardei na manga. Afinal, tenho experiência quando se trata de reféns. Sinto o calor crescer ao meu lado, tão perto que começa a suar de imediato. Lembrar Maven de Mar, de como a perdeu, é um jeito certeiro de despertar seu mau humor. Se a localização das crianças for descoberta,
Ele rosna. Talvez algo possa ser arranjado. É tudo o que consigo com o Rei Calori. Considero nossa conversa um sucesso.